Ela é uma das mais importantes consultoras motivacionais do Brasil. Está ao nosso lado, Ana Sharp. Ana, nós entramos agora, está um frio danado lá fora, né? Gelado, né? Serra da Bocaina não é brincadeira, não. A gente falou muito no primeiro bloco sobre medo, culpa. Falamos até sobre a relação de medo ou as relações de medo em vários níveis que podem acontecer dentro de uma empresa, que você é muito chamada por empresas para falar sobre várias coisas. Nos seus seminários, o que você trata, além de medo, de culpa, das empresas? Olha, eu uso muito a física, né? Que é a base da minha formação. Foi através da física que eu encontrei a segurança interna. Então, eu procuro mostrar às pessoas algumas leis da física conceitual, da física quântica conceitual, dentro da qual a gente pode se apoiar para encontrar essa segurança e perder o medo. Você falou sobre uma lei que é básica, né, da ação e reação. Isso, essa é fundamental, né? E quais são as outras leis físicas? Eu estava tão curioso sobre isso. Como pode uma física nos ajudar nas relações pessoais? Pois é, mas se você começar a se inteirar do que realmente está acontecendo no mundo há muito tempo, né, você começa a ver que é preciso não ver para crer. Mas dentro da física quântica é preciso crer para ver. Porque os átomos não existem até o momento em que se decide olhar para eles. O que é o olhar? Não é o olhar, né, físico. É tomar consciência de alguma coisa. Então, cada um de nós está criando o mundo que vê, o mundo que tem consciência e vivendo dentro desse mundo, atuando, criando dentro desse mundo, de acordo com a sua visão. O que a física quântica dispõe? Se você vê um mundo horroroso, você vai viver um mundo horroroso. Por exemplo, Einstein já dizia, não existe intervalo entre mente e matéria, entre realidade interna e realidade externa. Então vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Se não existe intervalo entre mente e matéria, a minha realidade interna é a que eu estou projetando no mundo material. Eu mudando a minha realidade interna, eu mudo o mundo que eu vivo. Nossa, que pesado isso. Não, que leve. Que Meu pai. delícia eu poder controlar o que eu vou viver, não 100%, mas de uma determinada forma. Que delícia eu poder criar um mundo que eu vou ver. A gente não pode fazer nada quanto a um evento externo, seja ele qual for. Mas você pode decidir como você vai viver esse evento. Você pode viver esse evento com uma tremenda infelicidade, você pode viver esse evento de uma forma extremamente criativa e alegre. A gente, inclusive, vê muito isso com pessoas que têm algumas dificuldades externas, com pessoas que têm problemas físicos graves. Necessidades especiais. Necessidades especiais. Então, você encontra pessoas que ficam arrasadas e afundam para o resto da vida. E outras não, que se superam de uma forma incrível. Descobrem outras alternativas. Claro, abrindo caminhos. Bacana. E sendo até exemplo para outras pessoas. Eu acho que eu consegui pegar melhor agora. Sobre essa questão de a partir de uma dificuldade você ter outro olhar sobre isso. Eu acho que isso é muito importante e isso acaba sendo uma coisa real, uma coisa palpável. Tangível. Mas eu fiquei me lembrando de uma outra coisa. E em relação à fé? Quando você diz preciso crer para então ver, a gente naturalmente pode transpor isso para a fé. Você, se não me engano, aos 12 anos, tem um momento em que perdeu a fé, por causa de um furúnculo. Como é que você sabe dessa historinha? E aí, de repente, agora eu estou falando com uma mulher cheia de fé, né? De fé aonde? Não sei. Ah, pois é. Perdi aonde e adquiri aonde. Eu fui de um colégio de freiras, do Sacré-Cœur de Marie, e, enfim, um colégio extremamente religioso. E houve um momento, sim, que eu perdi totalmente a fé e comecei a fé no que me ensinavam. Atenção. E fui buscar respostas.
E encontrei várias, fui questionar, encontrei várias. E perdi outras tantas. Hoje eu tenho fé, sim. Eu tenho fé no amor. Eu tenho fé, mas não é essa fé, não é a fé que eu tinha. Eu sei que o amor é a maior força do universo, é diferente, né? É crer de verdade. É crer de verdade. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus está em tudo, está aqui na formiguinha, está na folha, está no besouro, está na cobra que não aparece para mim aqui nesse lugar, porque não é a minha preferida. Mas, em compensação, os passarinhos vêm, pousam, entram dentro de casa, porque eu gosto deles. Então, o que é isso? É a crença, é a certeza que Deus está em tudo, absolutamente em tudo. Mais uma vez, a gente parece também estar falando sobre o óbvio, mas a pessoa em casa, às vezes, no meio de uma crise, não consegue perceber o que fazer, o que pode fazer, as alternativas que ela tem, as opções que ela tem. Mas e sobre aquilo que é dito inexplicável? Como têm sido as suas experiências? Na realidade, essa minha busca começou através de um fenômeno que eu vivi quando eu tinha 11 anos de idade. Que foi, eu sou neta de Ana de Assis, que foi casada com Euclides da Cunha e depois com Dilemano de Assis. E eu era muito ligada à minha avó. E ela morreu, eu não sabia, morreu num dia, não me contaram. Quando eu cheguei do colégio, eu a encontrei dentro de casa, na minha casa. Corri para abraçá-la, abracei e ela de repente desapareceu. Isso marcou muito a minha vida, porque no colégio me fizeram confessar que eu tinha mentido, que eu estava inventando história. Em casa, meus pais brigaram comigo, meus irmãos me chamaram de mentirosa e eu sabia que eu tinha visto. Então, a partir daquele momento, eu comecei a olhar o mundo dos adultos pensando, eles não sabem o que eu sei. Eu sei que eu vi. E eles não sabem que o que eu vi existe e é verdade. Então, quando eu fiz 18 anos, eu conversei muito com meu pai, que era uma pessoa bastante aberta, e voltei a tocar nesse assunto e disse, papai, a partir de agora eu vou buscar respostas. Aquilo foi real. E meu pai me deu muita força. Na época até me pediu desculpas por não haver acreditado em mim. E eu comecei a buscar no espiritismo, em outras religiões. Na época fui estudar cabala, fui Rosa Cruz, fui sufi. Enfim, comecei a buscar por todos os lados possíveis e imaginários. Houve um momento que eu achei que eu tinha encontrado algumas respostas, mas à medida que eu fui avançando nessa estrada, eu fui perdendo todas as certezas que eu tinha. Hoje eu tenho pouquíssimas certezas, muito poucas respostas. Eu vi coisas extraordinárias, eu considero isso um privilégio. Mas continua correndo atrás, continua estudando. Não vou parar, né? Porque agora eu já sou quase adicta, virou um vício, né? Bom, a propósito disso, eu estou lançando um documentário dentro de alguns meses que está pronto, que se chama A Busca, aonde eu vou mostrar umas cenas muito impactantes. Então, já no próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais, quem sabe dar um aperitivo de tudo isso e fala de curso de milagres. Enfim, estou aqui, cheio de dúvida, acho como você em casa, com Ana Sharp. Já a gente volta com mais Papo Vanguarda. Algo acontece. É real? É real. Você viu? Ninguém te contou. Vi, ninguém me contou, fui lá, gastei uma grana, torrei minhas economias, fui lá. Vi, fiquei 2 meses. Existe o fenômeno.